Em nome de Jesus, exalte o nome do Senhor conosco. Se você pode, diga aí da sua casa que a nossa confiança está em Ti, Jesus. Só Tu és aquele Deus que cuida de nós em todos os momentos. Só Tu és digno de louvor, de adoração. Te exaltamos.
abalos, não seremos abalados. Estamos no 20º dia da nossa campanha e eu quero ler com vocês o livro de Marcos, do capítulo 11, do 22 ao 23, que diz assim: Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora eu convido a vocês a confessar a palavra junto comigo. Eu digo ao meu problema: erga-te e lança-te no mar. Eu não duvido no meu coração e creio que se fará o que estou dizendo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Portanto, a minha oração é poderosa e eficaz, pois sou um justo, porque o Senhor Jesus é quem me justifica. Eu peço ao Senhor: dai-me a vitória sobre os meus problemas. O Senhor é comigo e me capacita a vencer cada um dos meus obstáculos. Ele mesmo prometeu me dar a vitória. Amém? Eu quero agradecer a Deus por Ele ter me dado o privilégio de ser dizimista e ofertante na casa dele, pois Ele tem cuidado da minha vida, da vida da minha família. Ele tem suprido cada uma das minhas necessidades. Por isso eu creio que Ele não quer somente abençoar a minha vida, mas Ele quer abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Graça e paz, querido, seja bem-vindo ao nosso 20º dia que Deus preparou para nós, vermos uma perspectiva de visão assertiva, afinada, estabilizada a respeito do que Ele quer fazer para em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra para o teu coração. Nós estamos vivendo um tempo de recomeço. Nós temos falado isso aqui na nossa igreja local. Estamos vivendo um tempo de recomeço, um tempo de um novo ciclo, um tempo de uma nova estrutura. Não uma estrutura inédita, não. Eu estou falando de uma nova unção. É Deus pegando as coisas que você viveu, reformulando, trazendo nova, ampliando a tua mente, ampliando o teu campo de visão, para você perceber que Ele quer te levar além do que você já foi até hoje. O que você viveu serve de base de experiência. As coisas ruins, para que nós aprendamos a realmente observar que Ele tem controle a respeito de tudo e Ele nos instrui em tudo. Isso nós precisamos entender. O nosso Pai, Ele nos ama tanto que Ele nos instrui em cada situação, até mesmo nas dificuldades. Enquanto a gente começa a observar isso, queridos, a gente começa a entender que a nossa vida é feita de ciclos. Quando a gente nasce, a gente começa um ciclo, mas a gente entra automaticamente num ciclo que Deus já estruturou para nós. Não é um começo de Deus, não, é um começo nosso, mas Deus já começou. Algumas pessoas falam: não, Deus começou no Gênesis. Não, Deus recomeçou no Gênesis. Deus é um Deus de recomeço, porque Ele já existia. Foi o começo do homem, mas foi um recomeço para Deus. Deus é um Deus de recomeço. E quando a gente entende que Deus é um Deus de recomeço, e a gente observa na palavra de Deus vários contextos a respeito disso, né? Ele dizendo lá em Apocalipse, né, capítulo 22, no verso 13: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, né? O princípio e o fim. Nós entendemos que de fato e de verdade, tudo que vem entre a onisciência de Deus são recomeços. E eu e você, nós precisamos entender que entrar na natureza de Deus é entrar na natureza de recomeço. Isso é tão poderoso, queridos. Aí Isaías capítulo 43, no verso
ali na parte B do verso 10, a Bíblia diz que o próprio Deus falando: antes de mim nenhum se formou, e depois de mim não haverá mais nenhum. Ele afirmando que o nosso Deus é o Deus dos tempos, mas é um Deus de recomeço. E é tão precioso, queridos, porque foi assim com Noé, foi assim com Moisés. Deus sempre recomeçando. Lá em Moisés, agora Deus tem o quê? Um povo para se chamar, que é de meu. Esse aí é meu povo. E Deus sempre desejando recomeçar. E nesses recomeços de Deus, Ele conta com as nossas expectativas, com a nossa esperança, com a nossa visão, com o nosso foco. Tudo passa por nós. Ele deseja recomeçar com a gente. Todo dia, Ele deseja recomeçar. Ele deseja estruturar uma nova coisa. E essa nova coisa que Deus quer estruturar é benefício para mim e para você. Porque o objetivo do nosso Deus, Ele tarjou, Ele selou lá na cruz do Calvário, né? Isso é tão precioso. Lá em Samuel, por exemplo, ele recomeçou agora lá em Samuel um novo ciclo, onde ele ungiria o rei, e a partir desse novo rei viria o que? A linhagem de Jesus. Aqui começa o que? Um processo afinado de redenção para a humanidade. A visão de Deus para nós nesse tempo é que a gente recomece. Não fica parado aí não, meu filho, recomece. A visão turvou, eu não sei mais onde eu recomece. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você, que nós recomecemos. Querido, isso é tão poderoso, porque quando a gente entende isso, a gente não fica parado. Enquanto muitos se apressam para demonstrar juízo de Deus nesse período da pandemia, né? Tem muitas pessoas que vão lá e tal, é Deus castigando, é Jesus e fazendo isso. Agora o Cordeiro de Deus está vindo com força para esmagar o ser humano pelos seus atos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O dia dos juízos de Deus ainda não chegou. Vai ter o dia do juízo, mas não chegou ainda. Hoje estamos no tempo da graça de Deus. E no tempo da graça de Deus, Ele convida eu e você para poder deslumbrar que Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que restaura. O diabo está fazendo atrocidade, mas Deus está aqui curando, salvando, libertando, transformando, trazendo prosperidade, porque estamos vivendo no tempo onde o próprio Jesus diz: eu vim para salvar todo aquele que está perdido. O diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E aí a gente olha para um texto aqui de Cornélio, que eu quero falar um pouquinho dele, e a gente percebe o quanto a visão é importante para o processo do recomeço, para o processo de uma nova história, para o processo de uma vida diferenciada. Tem muita gente, queridos, que eles não têm que, Deus não tem que mudar as coisas perto dele. Tem muita gente que Deus tem que mudar a visão da pessoa, ou a pessoa se deixar mudar, porque Deus é soberano. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Ele nos conhece como ninguém. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, individualmente. Olha, o conhecimento de Deus é supremo, é majestoso, é estonteante. Então, quando Deus coloca uma situação diante de mim, não é porque Ele não sabe, porque Ele, nossa, deixei passar uma situação para aquela pessoa, e meu Deus do céu, não é isso. Se vem uma situação para mim viver ou enfrentar, é porque Ele quer trazer para mim e para você uma alteração de visão. Ele quer mudar a minha visão, Ele quer mudar o meu foco, Ele quer mudar a estabilidade da minha visão.
Porque tem algumas pessoas que têm uma visão muito instável. Ela olha algo e ora ela olha de uma forma, ora ela olha de uma outra forma. Deus quer estabilizar a tua visão. Deus não quer deixar você com uma visão turva, não. Né? Igual nós fomos ministrados, né? Na celebração passada. Não, Deus tem um segundo toque para nós, uma segunda etapa de restauração completa. Ele quer completar a obra. Queridos, aqui a Bíblia fala em Cornélio, conta a história de Cornélio, é aqui no capítulo 10, né, que eu quero ler com você aqui, na palavra de Deus, capítulo 10 de Atos, a partir do verso 1, olha só o que a palavra de Deus diz a respeito. Atos capítulo 10, verso 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Que interessante isso aqui. Verso 2, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando os olhos, possuindo de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória de mim. E aí o anjo dá um recado: agora envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Querido, que interessante, aqui nesse primeiro verso que a gente leu aqui, a gente já começa a observar coisas poderosas. Havia em Cesareia, onde era Cesareia, uma cidade em homenagem a César. Olha só, uma cidade em homenagem a César. E esse homem tinha por nome Cornélio. Aqui a Bíblia começa a entregar para mim e para você que no Velho Testamento, quando a gente para pensar, no Velho Testamento, a ideia da Bíblia, a ideia do contexto era o quê? Que o povo de Deus era o povo de Israel, ou seja, o povo judeu. O que passasse disso não era povo de Deus. Isso era o quê? Errado? Não, nada de errado nisso não. Mas lá no Pentecoste, quando você for parar para pensar, não só no Velho Testamento, mas lá no Pentecoste, ali também começou a vida da igreja. Quando começou a vida da igreja, as pregações, as ministrações, os ensinamentos, era só para os judeus. Até agora não tinha entrado o gentil. A visão deles, que não era uma visão errada, era uma visão do processo da vida deles, era que o povo judeu precisava ser contemplado por Deus, o resto é resto. Mas aí a Bíblia começa aqui falando de uma mudança tão drástica e radical para contemplar eu e você, para mudar a visão das pessoas em prol do que viria. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, nesses dias, 21 dias de jejum, Deus quer mudar a visão do povo dele para o que vai vir. Deus quer mudar, tirar, quebrar paradigmas, quebrar, esfacelar, às vezes, alguns conceitos religiosos que nós estruturamos. E trazer o quê? Uma vida, uma visão, um ápice de Deus que nós nem pensamos, nem imaginamos jamais viver. Mas Deus tem isso para nós hoje. E chegou o tempo disso acontecer na minha e na sua vida. Então estava lá Cornélio, ele vivia numa cidade chamada Cesareia. E quando a gente começa a observar esse texto aqui, a gente percebe a primeira pessoa não judeu a ser contemplada por Deus, a se converter, era um italiano, um comedor de macarrone, né, de mozzarella. Um italiano, ele era italiano, o primeiro gentil a ser contemplado nesse tempo. Cesareia
Ele vivia em Cesareia, uma cidade edificada em homenagem a César. E ela significava separado, mas não separada do sentido de ser santo, não. É separada no sentido de ser degregado. É separado no sentido de ser diferenciado do modo pejorativo. Separado no sentido de vamos evitar aproximação com eles. Esse povo é um povo isolado. Por quê? Porque o seu governante era um opressor e ele perseguia os judeus. E aí dá para a gente entender que as pessoas não falavam com o povo da cidade de Cesareia. O povo de Deus não se misturava. A visão é nossa aqui, é nós que vamos ser salvos, o restante que se exploda. Eles não são povo, eles não devem ser contemplados. Então Cornélio agora morava numa cidade separada, uma cidade isolada. E a Bíblia continua dizendo, né, que quando a gente para pensar a respeito do nome, né, de Cornélio, é derivado de uma palavra que a gente conhece muito bem nos nossos dias, conhece assim de folclore, né, que vem derivado da palavra corno, né? A gente já comentou a respeito disso aqui, que a palavra corno não tem nada a ver com o que se prega no folclore brasileiro. Tem a ver com chifre, porque é a tradução de chifre na Bíblia. E chifre na Bíblia, algumas pessoas vão lá e colocam o diabo com chifre, não sei o que, faz todo aquele cenário todo, né? Mas chifre, você olhar para o conceito bíblico, chifre significa autoridade real. O diabo sempre tenta usurpar o que é legítimo. Ele nunca inventa nada novo, e você precisa entender isso. Não existe um negócio novo que o diabo, agora ele se apresenta assim, porque foi de uma autoria dele. Não tem isso. O diabo sempre pega algo que Deus já criou para tentar distorcer e falar que é dele, né? Mas chifre significa o quê? Autoridade real, algo duradouro, algo estável. Se a gente for lá para Apocalipse capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz que João, ele olhando para Jesus, olha só o que ele viu. Apocalipse capítulo 5 no verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado para toda a terra. Então, essa aparição, esse símbolo em Apocalipse tinha 7 chifres para transmitir autoridade e poder para 7 cantos, para 7 igrejas. É interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque esses 7 apontavam cada um para um lado. Se você vai, por exemplo, lá em 1 Samuel, e você começa a perceber que, por exemplo, no altar do holocausto, a Bíblia conta que também tinha chifre, um em cada canto do altar. Para quê? Para que fosse direcionado o poder do sacrifício para todos os lados. Tudo que era feito ali era direcionado para todos os lados. No altar de incenso também tinha um chifre em cada canto. Para quê? Para dizer ali, o poder da oração de incenso, o poder do sacrifício entregue aqui, ele tem poder de cobrir os 4 cantos. Simbologias da palavra de Deus. E aqui, então esse chifre significava autoridade, poder, mas não algo que sobe e aí em pouco tempo se desvanece. Não, é algo duradouro, é um poder estabilizado, que é o poder do nosso Deus. Então chifre na Bíblia está relacionado ao quê? A coroa,
também. Né? Se você parar para pensar aí, analisar o coronavírus, qual que é o símbolo do coronavírus? É como se fosse uma coroa, né? Uma bola com várias coroas. É tudo derivação, queridos. As coisas são assim bem ligadas, né? Mas essa é do aspecto de coroa. Então, a palavra corno na Bíblia é relacionado a chifre, que vem a respeito de poder, de posição, de coroa. E quando a gente começa a observar isso, dentre tantas questões, a gente percebe que Deus ele quer entregar um recado para Pedro, que Pedro ele vai entender um pouquinho depois. Estou falando só para você entender as simbologias que tem por trás do homem chamado Cornélio. E ele era um centurião da corte chamada italiana. Centurião era o capitão ali que liderava ali uma centúria, né? Que vem de cento, né? Vem de 100 soldados. Então, ou seja, 100 soldados estava debaixo ali da autoridade dele. A corte tinha em média ali 6 centúrias, ou seja, 600 soldados. E eles eram conhecidos como piedosos, homens que realmente faziam ali gestos de caridade. E se você parar para pensar, um centurião, um desses centuriões, ele chega para Jesus pedindo para quê? Para ele curar o servo dele. Jesus dá uma palavra e meu servo será curado. Jesus fala o quê? Nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, ele tinha mais fé do que Maria, do que João Batista. Forte, né? Só para você entender a estrutura de Cornélio. Mas havia algo que ninguém enxergava. Tudo isso era aos olhos de Deus, como é todas as coisas. Mas os judeus não enxergavam isso. Não enxergavam isso. E agora Jesus vem para mim e para você para mostrar um princípio tão poderoso. Esse homem que Jesus tinha acabado de falar que ele era o homem que não tinha ali mais fé em Israel, né? Que, meu Deus do céu, que não era judeu, não tinha direito e tinha mais fé do que todo mundo. Interessante. Aqui a Bíblia traz um princípio de uma fé tão estonteante. Por quê? Porque quanto mais você não merece, quanto mais você não merece, quanto mais você não merece, o fato de você entender que não merece, e quando essa pessoa que não merece vai até Jesus, Jesus fala: rapaz, ele não merece, ele sabe que não merece, mas ele vai ser abençoado de forma estonteante. Sabe por quê, querido? Porque no olhar de Jesus, a pessoa que menos merece, mas que vai até Jesus, revela uma fé maior do que as pessoas que acham que têm direito. Isso é tão poderoso, tão interessante. Outro centurião estava lá ao pé da cruz. Quando o céu escureceu, ele diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O único que reconheceu que Jesus era Filho de Deus era um gentil, uma pessoa que não merecia. O que significa? Que nada pode empatar você de reconhecer que Ele é o Senhor que resolve todas as coisas da sua história. Nada pode limitar. Não, pastor, mas é porque eu cometi tantas atrocidades. Não é o que você cometeu, é o que Ele fez, que garante a você algo estonteante. Basta que você o reconheça, que você mude a tua visão, que você estabilize a tua visão nele. Paulo foi salvo por um centurião quando o barco estava lá naufragando, todos queriam matar os presos. Quem
que se levantou? Um centurião. Não vamos fazer nenhum mal a esse homem. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas que não merecem, que entendem, porque tem pessoas que não entendem que não merecem, mas as pessoas que entendem que não merecem, elas são fortemente candidatas a serem poderosamente inundadas por Deus nesse tempo, transformadas por Deus nesse tempo. Chegou a nossa vez, e chegou a nossa hora. Aqui no verso 2 de Atos, esse homem observou claramente uma visão. Acerca da hora 9, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos, possuindo de temor, perguntou: Senhor. O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiu para a memória de Deus. As suas orações e as suas esmolas, tudo que você faz sobe para diante de Deus. Ah, mas eu não mereço, mas sobe. Eu dou um dízimo na casa de Deus, sobe. Eu faço uma oração lá no meu quarto contrito, está subindo. Entenda, está subindo para diante de Deus. Isso é memorial diante de Deus. Isso está acumulando lá diante de Deus. As lembranças das suas orações, as lembranças das suas ofertas, a lembrança da sua generosidade está subindo para diante de Deus e vai descer em forma de chuva estonteante sobre a tua casa. Entenda isso. A Bíblia conta uma história lá do rei Artaxerxes. Ele, uma noite de insônia, ele pediu que trouxesse lá o livro das crônicas do rei. E aí ele olhando o livro das crônicas do rei, pedindo ali para o seu servo: lê aí os feitos do rei para mim, lê aí para mim, para passar o tempo. E aquele servo começou a ler sobre Mordecai, que tinha salvado o rei de um atentado terrorista um tempo atrás. E o rei perguntando: e o que foi feito para esse homem? O que foi feito para esse homem? E a história conta que as pessoas, que aquele servo, falou: olha, até agora nada foi feito para esse homem. A Bíblia diz que o rei manda chamar e coloca ele numa posição de staff. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que vai para diante de Deus é memorial. E se é memorial, está na memória de Deus. Ele não esquece. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas se por acaso em algum momento isso acontecer, sabe o que acontece com Deus? Todavia, nunca, jamais Ele esquecerá de um filho seu. Jamais. Ele não se esquece de um filho seu. Ele não se esquece de um filho seu. Querido, nós precisamos entender. E aqui, depois que Pedro é convidado para prestar, porque automaticamente nesse enredo aqui acontece algo interessante, Por quê? Porque a Bíblia conta que em Atos capítulo 10, aqui no verso 5, olha só, agora envia mensageiros, o anjo falando para esse homem, para Cornélio, envia mensageiros para chamar Simão Pedro. E quando as pessoas, os judeus, as outras pessoas que tinham a visão tampada, não estava sendo despertado para o novo tempo de Deus, fica sabendo que Simão Pedro estava em contato com Cornélio. Rapaz, o pessoal fala assim: você está doido, rapaz? Você está louco? Você não pode fazer uma coisa dessa, não. Você está indo para uma via errada. Mas eles não estavam entendendo, não fazia parte de um contexto natural. É algo espiritual, querido. É algo espiritual. Deixa eu te dizer algo aqui.
Chegou o tempo de nós, né? De nós, todos nós, inclusive eu, de a gente parar de olhar as coisas que já se foi, as coisas que já se desfez, e começar a observar aquilo que Deus tem para mim e para a sua história. Deus tem algo novo para as nossas vidas. A Bíblia conta que foi aqui na hora nona que Cornélio teve uma visão. Hora nona foi exatamente às 15 horas, significa, né? Tipifica às 15 horas, que foi a hora exata que Jesus foi crucificado e disse: está consumado. O que é o Tetelestai, né? Acabou. A sua dívida foi paga, as suas penalidades foram canceladas, a sua pena foi cumprida. Começa aqui um novo tempo para a sua história. Querido, a obra de redenção foi consumada para que a obra de expansão de novos começos ou de recomeço fosse possível. Deixa eu te dizer algo, aqui há um abrir de caminhos para mim e para você, um abrir de caminhos. O texto mostra aqui que Jesus agora alcança todas as pessoas, mudando a visão de Pedro. Por isso que eu falo para você, Deus quer trazer uma visão diferenciada na minha vida e na sua vida. Então aqui, Cornélio envia os homens a Jope. Jope é o que? Lugar de delícias. O Pedrão estava lá suave, de boa, lugar de delícias. Mas só que Deus queria dar uma virada na vida de toda a nação do povo de Deus, de toda a raça humana. Ele queria dar uma virada, queria alcançar o João, o Mateus, o Marcos lá no Brasil, lá no Goiás. Então tem que dar uma virada aqui, na visão de Pedro. Coisa tremenda, queridos. E aí a Bíblia conta, lá em Atos capítulo 10, no verso 9, olha só: no dia seguinte, indo eles a caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Ele subiu ao eirado. E a Bíblia conta que a hora sexta é por volta do meio-dia, né? É o momento do dia que o sol tem o maior brilho. E esse meio-dia foi também a hora que Jesus apareceu para Saulo, quando ele perseguia quem? Os cristãos. O brilho do Senhor foi tão grande que cegou Saulo. E Saulo, a Bíblia conta que Saulo só se recuperou a vista, só recuperou a visão, quando conheceu Ananias, cujo nome significa graça. Deus está te chamando para um tempo de graça, para que você tenha a sua visão aberta e você possa ver de fato e de verdade o que Ele tem planejado para a tua história. É interessante, queridos, porque nessa história eu creio que Pedro é uma imagem, a imagem dos filhos de Deus, que estão participando do maior tempo de graça de todos os tempos, estão entrando num tempo de maior brilho, para poder ter a sua visão desnudada. Pessoas que estão caminhando sem saber para onde vão, querido, nós estamos profetizando nesse tempo de graça, que terão as suas visões abertas. Sabe para quê? Para observarem nitidamente. A Bíblia conta, seguindo esse contexto aí, em Atos capítulo 10, verso 11, do 10 e 11 ali, versículo: olha, estando eles com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu os céus abertos, e descendo viu um objeto como um grande lençol, qual era baixado na terra. Ele viu, queridos, olha, observe tão poderosamente, eles estavam ali, mas agora estavam com fome, e agora os céus se abrem. No tempo de graça, no tempo que a graça, que o próprio Senhor Jesus Cristo quer alcançar todos indistintivamente, os céus estão abertos. O lockdown pode até fechar muita coisa, mas os céus estão abertos sobre as nossas vidas. A Bíblia conta que houve um tempo que os céus eram de bronze, mas hoje os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Mas só que daí, queridos, aqui no verso 12 e 14 de Atos 10, olha só:
Versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes. Ali era uma visão com um lençol, contendo ali vários animais e aves do céu. Ouviu então uma grande voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa incomum ou imunda. Para o povo daquela época, o que estava sendo lhe apresentado era indigerível, era impossível de se comer. Mas uma segunda vez o Senhor vai lá e fala para ele: Pedrão, o que eu preparei para você, você só tem que aceitar. Você não tem que questionar. Eu já purifiquei o que está chegando nas tuas mãos. E a Bíblia conta que por 3 vezes o próprio Deus falava com Pedro. Isso foi feito por 3 vezes. A Bíblia conta, né, que 3 significa o número completo, o número da perfeição, como o 7, né? E a gente percebe vários contextos a respeito do número 3. Não quero entrar em detalhes aqui, mas nós precisamos, o que Deus quer falar com a gente hoje, nesse tempo, é que Ele tem trazido coisas novas. O coronavírus é algo novo. É algo novo. O diabo pode até ter gerado isso lá no quinto dos infernos, mas Deus vai usar coisas imundas, coisas podres, coisas indigeríveis, para poder trazer uma nova visão na tua história, um novo tempo na tua vida. Creia nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Você precisa entender, rapaz, esse coronavírus veio para me dar um up em alguma coisa aí. Eu não sei o que é, mas alguma coisa poderosa vai acontecer. Ei, deixa eu te falar, chegou o tempo de recomeço. Chegou o tempo de recomeço na minha e na sua história. Atos 10, capítulo 17, a Bíblia diz: enquanto Pedro estava ali perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que o homem enviado da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta dele. Deus traz uma visão para Pedro, para falar para ele: agora tem uma nova história para você, tem um novo caminho para você trilhar, tem um novo processo para você construir. Nesse tempo de jejum, Deus tem nos entregado uma visão, mas não é para ela ficar camuflada no teu coração, não. É para ela ser desnudada, para você ir para cima, para você pegar as palavras confessadas, para você pegar as palavras de fé e ir para cima. Porque Ele tem feito nova todas as coisas, nova todas as coisas. Ele diz lá em Coríntios capítulo 2, no verso 5, vocês são meus embaixadores. Ei, vocês são meus embaixadores, vocês são meus representantes aí. Eu não deixo o meu representante à míngua. Eu tenho um plano, um projeto, um trajeto lindo e poderoso para as pessoas que me representam na terra. Então Deus está te chamando agora. Levanta da onde você está. Chegou o tempo de você me representar. Você vai ser observado como uma pessoa que é referência nesse tempo, referência na sua casa, referência na sua vida, referência lá no teu trabalho. Sabe por quê? Porque é onde as pessoas não entendem que foi produzido por uma visão. Deus quer estruturar na tua vida coisas que foram produzidas através de uma visão que está sendo gerada no coração de Deus para você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para me finalizar aqui. O Senhor, Ele quer realizar, promover você ao local de poder, ao local de autoridade, ao lugar onde você inimaginadamente pensa que é possível você estar. Inimaginadamente você vê possibilidade. A Bíblia diz que Ele, com a sua infinita misericórdia, está renovando no mais um dia. E esse mais um dia vem para mim e para você para provocar vida abundante. Porque Ele não quer
só fazer na sua vida com uma visão épica. Ele quer fazer através da sua vida. É através da sua vida. É através da sua história. É através das suas conquistas. É através do teu testemunho. Ele quer fazer através da sua vida. Não basta você imaginar, ou pensar, ou desejar, ou querer, ou que tem recomeço. Não, Ele quer que você viva recomeço. A Bíblia diz então que Pedro vai até Cornélio. Chega lá. Lá na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, a partir do verso 24, você lê e você vai entender completamente a história. Lá na casa de Cornélio estava quem? Reunidos os amigos dele, né? Todo mundo ali junto, misturado. E aí, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 10, no verso 43, olha só, e 44. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Pedro estava falando para os amigos de Cornélio, para os íntimos ali de Cornélio. Pedro estava falando, comunicando algo normal. Daqui um pouquinho, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos eles. E todos foram impactados. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Pedro estava falando sobre o perdão dos pecados, sobre Jesus, sobre a graça, sobre abrir o coração para um novo tempo de fé, Pedro estava falando sobre estas coisas. Por isso que a Bíblia diz que quando nós falamos a palavra de Deus, a fé das pessoas é aguçada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Pedro estava falando sobre a graça, sobre o favor merecido para pessoas que não mereciam. E a Bíblia diz que veio o Espírito Santo e impactou todas as pessoas. Veio algo sobrenatural e impactou todas as pessoas. Nesse tempo de graça, nós estamos falando da graça. Deus quer entrar na sua casa e impactar a sua história. Deus quer entrar na sua vida e transformar a tua realidade. Ele só precisa de que você, independente se você acha que merece ou que não merece, você vá até Ele e fala: Pai, eu estou aqui, eu não mereço, mas eu estou aqui. Pode fazer, pode desfazer, pode refazer, pode transformar. E Deus vai entrar na sua vida, afinar a tua visão, estabilizá-la e afinar o seu foco. E você vai recebendo esse segundo toque que foi ministrado esses dias e vai vendo nitidamente como Deus quer fazer e realizar na sua história. Querido, que Deus te abençoe nesse tempo. Amanhã, deixa eu te falar que amanhã, dia especial, estaremos nós todos juntos e misturados aqui na nossa igreja local. Esse final de semana é o final de semana poderoso que Deus quer mudar histórias, abrir visão, alargar as tendas. Então você não pode deixar de estar aqui. Então venha para cá, junta a célula toda aí e venha para cá às 19 horas. Deus tem algo especial para a tua vida, amém? Que Deus possa fortalecer o teu coração nesse dia, transformar seu modo de pensar e ampliar a tua visão, porque é disso que Ele precisa para usar você como um canal poderoso para transformar muita coisa através da sua vida, amém? Que Deus te abençoe.